Salve, salve, minha galerinha do Enem! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma aulinha onde meu desafio EAD. Se você está chegando aí conosco, se ainda não fez a sua inscrição lá nas nossas redes sociais, faça a sua inscrição, acesse nossos canais, tanto pelo WhatsApp, quanto também nas redes sociais, Facebook, Instagram, que você vai ficar por dentro de todas as nossas informações. Na sua timeline, seu amigo professor Silvio Santos de Língua Portuguesa, para aquela conversinha, aquele bisuzinho, filezinho daquilo que vai cair na sua prova do Enem. Segue lá com a gente. Hoje nós iremos trabalhar período composto, tá? Você que vai fazer a prova do Enem, este conteúdo, além de auxiliá-lo na feitura ali, no acerto das questões de linguagem, você vai precisar também desse conhecimento para a elaboração do quê? Da sua redação, tá? Porque vai precisar ali fazer as nossas relações semânticas dentro do nosso período aqui. Vamos lá, iniciar nossa conversa. Silvio, por que nós estamos falando aqui de período composto? Se eu estou falando de período composto, nós temos ali o período simples, certamente. Vem lá, bebê. Em se tratando do período, certamente tu tens que entender que nós vamos ter um período simples, em que nós vimos ali os nossos termos da oração. Nós vamos ter o nosso período simples, em que nós vimos os termos da oração. E nós temos o nosso período composto. Vem lá. Quando nós falarmos de período simples, falou ali em período simples, o que é que eu tenho que lembrar aqui nessa paradinha aqui, ó? Vem lá comigo aqui, ó. Falou em período simples, eu tenho que lembrar assim, ó. Período simples e período composto estarão vinculados aqui a uma ideia. Qual é o bisuzinho, Silvio? Como é que eu vou lembrar? A quantidade de verbos dentro do meu enunciado. Tá? A quantidade de verbos. Por exemplo, quando nós falarmos em período simples, você vai observar que nós temos o quê? Um verbo. Nós temos o quê? Uma forma verbal. Tá? Nós vamos ter somente uma forma verbal. Período simples, nós temos aqui uma forma verbal. Silvio, mas tu acabaste de falar que eu vou ter um verbo. Por que tu estás colocando forma verbal? Porque tu vais conferir assim, ó. Quando nós falarmos em período simples, pode ser o quê? Um verbo simples, o verbo com sua estrutura simples. Ou pode ser o quê? Uma locução verbal. Eu vou conferir como um verbo, tá? Uma locução verbal, beleza? Ou seja, uma locução verbal, que é uma estrutura em que nós temos dois verbos, um auxiliar e um principal, mas eles vão trazer somente uma informação, somente uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, um processo em geral. Ou seja, locução verbal você confere como um verbo, tá beleza? Período simples, nós vamos ter o quê? Um verbo. É bem simples aqui pra gente. Quando nós tivermos período composto, aí tu tens que lembrar a seguinte situação. No período composto, nós vamos ter o quê? Aqui, ó, dois, tá? Dois ou mais verbos. Dois ou mais, tá? Dois ou mais, duas ou mais formas verbais. Vamos colocar aqui, ó. Duas ou mais o quê? Formas. Beleza? Formas verbais. Nas formas verbais, tu já inclui aqui, ó. Verbo ou locução verbal, eu vou conferir somente como um, tá? Só vou conferir como um, tá tranquilo? Período composto, período simples e período composto, tá aqui nossa conversinha. Vem lá, vem tranquilo, início da nossa conversa. Olha aqui, ó, início da nossa conversa. Silvio, o que mais? Já sei. Período composto é aquele enunciado em que nós temos o quê? Dois ou mais verbos. É assim que tu vais colocar. Período simples eu tenho um verbo. Período composto nós temos dois ou mais verbos. Além de saber a contagem das nossas orações para dividir em período, aqui, ó, nós temos que lembrar do quê? Dos conectivos. Silvio, conectivos, sim. Em se tratando de conectivos dentro da nossa língua, nós vamos ter preposições e nós vamos ter conjunções.
Esses nossos bebezinhos aqui, ó, nós vamos chamá-los de o quê? Conectivos. Tá? Nós vamos chamar de conectivos. Silvio, poderíamos chamar de conectores? Também, uma nomenclatura com pouco uso, mas você pode utilizar. Vamos chamar aqui de conectivos, aqueles que fazem a conexão dentro do nosso período. Estabelece relação de sentido aqui. Em termos gerais, dentro da língua aqui, ó, eles basicamente têm a mesma função, preposição e conjunção, conectar elementos. Uma diferença sucinta aqui, caso você queira aqui, ó. Se for preposição, qual seria a lógica? Relacionar elementos do período simples. A gente usa o bizuzinho aqui, ó. Quando eu conecto palavras, aí nós teríamos as preposições. Conjunção, estabelecer relações semânticas dentro dos períodos, ou seja, ela relaciona orações. Você poderia colocar assim. Vem lá, vou te dar um macete para ficar mais tranquilo. Conceituação. Quando nós falarmos de preposição, as preposições servem para estabelecer relações de sentido entre o quê? Olha aqui, ó. Entre dois termos, um determinante e outro determinado, o preposicionado. Ou seja, a gente relaciona palavras. Seria essa a ideia aqui, ó. Determinante, determinado, tudo tranquilo aqui pra gente. Termo regente, termo regido, eu vou estar relacionando palavras, duas palavrinhas aqui, tá? As palavrinhas podem ser igual ou não. Por exemplo, a maior parte das locuções, nós vamos ter preposição. Vamos lá. Quando nós tivermos conjunções, as conjunções são elementos que conectam dois termos de igual valor, carregando na maior parte das vezes significação para a relação. Eles estabelecem o quê? Relações de sentido. Seriam as nossas relações de sentido. Eu tenho dois termos, tá? Dois termos de igual valor. Poderíamos ter aqui, por exemplo, orações. Ali a gente vai ter, por exemplo, as nossas orações coordenadas sindéticas, as nossas orações adverbiais. Aí você vai observar os conectores aqui. Você viu? Tá beleza, mas não ficou tão claro. Qual é o bizuzinho? O bizu que tu vai utilizar é o seguinte aqui, ó. Nós temos uma relação, que eu falo assim, ó. Se estiver na relação da preposição, vai ser preposição. Preposição essencial. Se não estiver na relação da preposição, vai ser o quê? Conjunção. É isso que tu macete aqui que tu vai utilizar, o quê? Em nível de concurso, em nível de provas do nosso Enem aqui, ó. Quando tu olhas aqui, ó, a, ante, após, de, até. A ante, após, até, olha aqui, ó. Com, contra, olha aqui, ó. Com, contra, desde, em, entre, a ante, após, até, com, contra, desde, entre, tá? Para perperante, para perperante, para perperante, vem aqui, a ante, após, até, com, contra, desde, entre, para perperante, por, sem, sobre, tá? E trás. Pronto, tá aqui, ó. Silvio, qual é o bizuzinho aqui, ó? Tu vais utilizar o seguinte bizuzinho. Se estiver na relação da preposição, vai ser o quê? Preposição. É isso que tu vais utilizar. Quais são as nossas preposições essenciais? A ante, após, de, até, com, contra, desde, em, entre, para, perperante, por, sem, sob, sobre, trás. Se estiver nessa relaçãozinha aqui, aqui são as nossas preposições essenciais. Em regra, os outros conectivos ou vão ser acidentais ou em regra serão as nossas
conjunções. Pega o bizuzinho, a nossa relação de quê? Das nossas preposições. E nós temos quem aqui? As nossas preposições essenciais. A, ante, após, deté, com, contra, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sob, trás. Está aqui as nossas preposições, bem filezinhas, tranquilas aqui para você. Não, nada. Tá de boa. Silvio, o que mais? Já acabamos de ver que nós temos o período simples, tá de boa, né? Nós temos o período composto. No período composto vão aparecer conectivos, certamente. Podem ser preposições, podem ser as conjunções. Em regra, nós vamos olhar conjunções, que elas vão estabelecer relação de sentido entre dois termos de igual valor. Só essa ideia minha aqui. Tá, Silvio, mas quais são as orações? A gente tem só uma, tem várias? Vem cá, bebê. Vamos começar a brincadeira aqui. Tá? Vamos colocar aqui. Dentro do nosso período composto, que é o que nós estamos trabalhando aqui, ó, dentro do nosso período composto, eu já tenho que lembrar o seguinte: período composto vai ser aquela estrutura em que nós temos o quê? 2 ou mais verbos. É assim que funciona. Período composto é aquele período em que nós temos 2 ou mais verbos. Aí tu vai acrescentar aqui, ó. O número de verbos corresponde ao quê? Ao número de oração. Olha aqui, ó. Oração. O que é oração? Oração, dentro da nossa língua, tá? Oração é uma estrutura, uma frase, uma oração, um período, estrutura, tá? Que contém, é uma estrutura que contém verbo. Apareceu o verbo, automaticamente eu chamo de quê? De oração. É esse que é o bizuzinho bem aqui, ó. Se apareceu o verbo, automaticamente eu chamo de oração. O que é oração? É uma estrutura que contém verbo. Aí tu vai ser safo bem aqui, ó. Porque se eu estou falando para você que o período composto é uma estrutura que vai apresentar 2 ou mais verbos, 2 ou mais verbos, aí tu tens que ser safo aqui, né, criança? Safo como, se viu? Se eu tenho 2 ou mais verbos, 2 ou mais formas verbais, automaticamente o que é o período composto? É aquela estrutura, é aquele enunciado que apresenta 2 ou mais orações. Acabou aqui pra gente. O número de verbos corresponde também a um número de orações. Se eu tenho um verbo, uma forma verbal, seja simples ou seja locução, eu tenho uma oração. Se eu tenho 2 ou mais verbos, nós vamos ter quantas orações? 2 ou mais orações. É assim, bebê. O período composto, portanto, é aquela estrutura que apresenta 2 ou mais orações. Tá filé, tá tranquilo aqui pra gente. Vem lá. Silvio, o que mais? Continua a nossa conversinha, bebê. Continua a nossa conversinha. Alguns conceitos relacionados às nossas orações. Nós temos a nossa oração principal, não exerce função sintática. O que é que acontece aqui, ó? Quando nós tivermos um período composto por subordinação, eu vou ter uma oração principal, essa aqui não exerce função sintática. Esta oração principal, eu estou fazendo referência, oração principal. Eu vou dizer que é principal em relação a uma oração subordinada. Eu vou ter uma oração subordinada, tá? Nós temos uma oração subordinada, é isso daqui, ó, essa é a ideia. Nós temos uma oração subordinada, vem aqui, ó. Quando aparecer uma oração subordinada, a oração a qual ela é vinculada está apresentando subordinação, essa vai ser a nossa oração principal. Oração principal é porque eu tenho uma subordinada em relação a ela. Vem lá, criança, calma lá. Calma lá. Tá? Calma lá. Silvio, isso daqui nós estamos falando no período composto, exatamente. Olha aqui, ó. Se eu for conferir o número de orações, o número de verbos, nós vamos ter aqui, ó,
Nós vamos ter aqui, ó, uma oração que vai ser a oração principal. E nós vamos ter aqui, ó, duas orações. Se você somar, né? Uma mais uma vai ser então o quê? 2, né? E Silvio, pelo amor de Deus, pô, é só aula de português, deixa quieto, tá beleza. Mas olha aqui, ó, tem a oração principal e tem a oração subordinada. Automaticamente eu associo, nós temos duas formas verbais distintas aqui dentro do nosso enunciado. Vem lá. E Silvio, e o que é que vai acontecer, criança? Vai acontecer a seguinte situação. Oração principal é quando nós estivermos falando no período composto. Por quê? Eu tenho duas orações aqui. Quando falar para você, bebê, quando falar assim para você aqui, ó, olha aqui. Oração, olha aqui, ó, falar aqui pra gente. Oração. Oração absoluta, tá aqui, ó. Oração absoluta. Quando falar em oração absoluta, por que absoluta? É só uma oração, é só ela que é a Coca-Cola do deserto na paradinha aqui, ó. Quando nós falarmos em oração absoluta, nós estamos falando aqui o quê? De período. Nós estamos falando aqui de período simples. Oração absoluta é a oração que está ali representando o nosso período simples. Ou seja, nós temos somente uma forma verbal. É assim que tu vais olhar a paradinha, tá? É assim que tu vais olhar a paradinha. Tá tranquilo. Silvio, o que mais? Começa a brincar aqui com a gente. Conceitos iniciais, filezinhos aqui pra gente. Vem lá. Oração subordinada. Olha aqui, ó. Nós temos oração absoluta. Aquela oração lá que vai representar o período simples. Nós temos oração principal, quando nós tivermos um período composto por subordinação, aí eu tenho uma oração principal, e em relação a ela nós vamos ter uma oração subordinada. Aí certamente você me pergunta, Silvio, o que é oração subordinada? A partir de agora, quando nós falarmos aqui, não será pouco, nós falamos assim, oração subordinada é aquela que exerce função sintática no período em relação à principal. Pronto. Esse viu? Ainda não ficou bem claro. Oração subordinada é aquela que exerce função sintática. Olha aqui, ó. Oração subordinada é aquela que o quê? Exerce função sintática. Silvio, mas quais são essas funções sintáticas? O que é essa função sintática? Lembra aqui, ó. Oração subordinada, ela o quê? Representa. Ela representa o quê? Ela representa um termo da oração. Ela representa um termo da oração. É mesmo? Sim? É. Pô, tá ficando mais claro. Silvio, deixa mais filezinho aqui pra gente. Exerce função sintática, representa um termo da oração. Tu lembras assim, ó. Quando nós fazemos a análise sintática, nós identificamos quem? Os termos da oração. Aí, por exemplo, quem são os termos da oração? Imagina lá que você encontra sujeito. Deixa eu colocar uma letra filezinha aqui pra gente. Você encontra lá, por exemplo, o sujeito, tá? Você encontra os complementos do verbo, por exemplo, aqui, ó. Vamos abreviar. Objeto direto, tá? Objeto indireto. Você encontra lá, por exemplo, complemento nominal. Você encontra lá, por exemplo, aposto. Tá lembrando desses filezinhos aqui, ó? Aposto, tá? Você encontra ali, por exemplo, que predicativo, que em regra será o quê? Predicativo do sujeito. Predicativo. Lembra lá? Estes são termos da oração. Você encontra sujeito, aquele sobre o qual se declara alguma coisa. Objeto direto, objeto indireto. Complementos do verbo. Complemento nominal é um complemento, porém se relaciona a nome. Aposto, termo que indica explicação, esclarecimento, exemplificação, pode ser resumitivo.
enumerativo, especificador, tá de boa. Predicativo, ele traz uma informação, uma característica, são os termos da oração. Quando eu faço análise sintática, eu identifico a função sintática. Olha que maravilha aqui. Aí o que é que acontece aqui, ó? Se você encontrar dentro do contexto uma oração que represente qualquer um destes termos, ou seja, uma oração que representa o sujeito, uma oração que representa o objeto, direto, indireto, aposto, predicativo, este grupo de oração aqui serão o quê? As nossas orações, olha aqui, ó, orações substantivas. Serão orações substantivas. O que são as nossas orações? O que são as nossas orações? Olha aqui, ó. O que são as nossas orações substantivas? São o sujeito, o objeto direto, indireto, complemento nominal, aposto e predicativo. São estas mesmas estruturas. Qual a diferença essencial? Que nessas estruturas necessariamente deve aparecer um verbo. Por quê? Qualquer estrutura em língua portuguesa que contenha verbo, eu vou chamar de oração. Oração substantiva é um sujeito que contém verbo. Objeto direto vai ser uma oração, um objeto direto que apresenta verbo. E assim sucessivamente. Tá de boa. Tá de boa aqui. Mas não são somente esses termos da oração. Tem mais? Tem. Nós fizemos lá a nossa análise sintática, nós encontramos um bebezinho que nós chamamos de quê? Adjunto o quê? Adverbial. O nosso adjunto adverbial. Classificação morfológica seria o quê? O advérbio. Se tu encontrares um advérbio e na estrutura do advérbio aparecer quem? Um verbo, aí tu vai chamar o quê? Esta bebezinha aqui serão o quê? Serão quem? As nossas orações adverbiais. As nossas orações adverbiais. O que são as orações adverbiais? São adjuntos adverbiais que apresentam o verbo na sua estrutura. É isso. E nós temos um outro filhotinho que vai ser quem? O nosso. São os nossos o quê? Adjuntos. Não quem? Os nossos adjuntos. Adjuntos adnominais. Olha aqui, ó. Vou colocar com adjunto adnominal, tá? Porque eu estou representando uma função sintática. Adjunto adnominal. Deixa eu colocar no singular que fica de boa. Qual a ideia? Adjunto adnominal é aquele bebezinho que vai se relacionar ao nome. Em regra, acompanha quem? O substantivo. Serão ali, por exemplo, os artigos, serão pronomes, tá? Então, acompanhando ali, se relaciona ao nome. Adjunto adnominal. Se tu tiveres um adjunto adnominal, tá? Seria essa estrutura aqui. Termo que está se relacionando ao nome, trazendo, acrescentando uma informação, restringindo uma informação. Aqui nós teremos o quê? Orações, tá? Orações adjetivas. Pronto. Orações adjetivas. Tá aqui, ó. Orações adjetivas. Ou seja, em se tratando das nossas orações, você vai olhar assim, ó. Como é que eu vou entender? A gente vai estudar especificamente cada uma aqui, ó. Sendo subordinada, elas representam termos da oração. Você vai observar que é a mesma análise sintática. Você vai encontrar um sujeito, diferença, essencial.
que vai ser um sujeito que apresenta verbo. Você vai encontrar uma adjunta adverbial, basicamente com as mesmas perguntinhas, mas apresenta verbo. Você vai encontrar uma adjunta de nominal, mas apresenta verbo. E Silvio, eu estou olhando aqui que não estão todos os termos da oração. Por exemplo, aqui eu não tenho o vocativo, você não colocou. Você não colocou, por exemplo, aqui agente da passiva. Desculpa. Ainda que nós tenhamos uma oração agentiva da passiva, por assim dizer, tá? Uma oração vocativa, nós podemos encontrar algumas estruturas, isso daqui não é cobrado na sua prova, é muito específica essa relação. Então, a gente não vai colocar isso daqui, tá? Vê lá. Silvio, o que mais? Pronto. Oração coordenada. Bem fácil, né? Oração independente sintaticamente, ou seja, não possui orações que se referem a ela de modo a lhe completar o sentido. Oração coordenada, como é que tu vais colocar aqui, ó? 2 pontos. Não exerce função sintática. Olha aqui. Se for oração coordenada, primeira coisa que eu tenho que lembrar, se for coordenada, não exerce função sintática. Silvio, qual é a consequência lógica disso daqui? Ó? Não representa um termo da oração. É uma oração que não é sujeito, que não é objeto, que não é adjunto. Essa oração que não... ela é o quê? Independente. É independência sintática. Tá? Não exerce função sintática, ou seja, não representa um termo da oração. Olha aqui, ó. A independência, tá? A independência não, olha aqui, ó, não te esquece. A independência não é absoluta, não é absoluta. A independência não é absoluta. Como assim, ó? Deixei bem claro aqui, ó. A independência que nós estamos falando aqui, ó, elas são independentes sintaticamente. Por que são independentes sintaticamente? Porque elas não representam um termo da oração. É isso daqui que nós estamos falando. Em relação ao sentido, eu tenho que entender que elas mantêm uma relação de sentido umas com as outras. Por isso que eu falo aqui, ó, a independência não é absoluta. Pronto, filezinho aqui pra gente. Silvio, o que mais? Vem brincando com a gente, vem brincando para ficar de boa. Primeiro grupo aqui, ó. Silvio, já vamos lá? Vamos lá. O que é que acontece aqui, ó? Como nós falamos lá, iniciamos a falar dos conectivos, tá? Nós iniciamos aqui falando dos conectivos, esse bebezinho aqui, ó. Nós iniciamos falando dos nossos conectivos. Quando nós falarmos assim, ó, de conjunções coordenativas, esse bebezinho aqui, ó, é o nosso conectivo. O nome da nossa conjunção é o quê? Conjunção, o quê? Coordenativa. A nossa conjunção é o quê? Conjunção coordenativa. Não te esquece dessa paradinha aqui. Conjunção coordenativa. Tá? Bem de boa. Quando nós tivermos conjunções coordenativas, significa que nós teremos o que dentro do contexto? Orações, olha aqui, ó. Orações o que? Tá? Coordenadas, tá? Eu não posso confundir isso daqui, ó, tá?
As nossas orações são coordenadas, porque não representam nenhum termo da oração e não exercem função sintática em relação a outra oração dentro do nosso período. Nós temos mais de uma oração, mas elas possuem o quê? Independência, não absoluta. Independência sintática, ela não representa o termo da oração, tá? As nossas orações são coordenadas. As conjunções que iniciam as nossas orações coordenadas são conjunções do quê? Coordenativas. É esse que eu visuzinho aqui. Tá, filé? Tá tranquilo? Vem lá, bebê. Esse viu? Nós temos muitas orações coordenadas? Temos. Mas são divididas em dois grupos, por assim dizer. Ou elas apresentam conectivos, ou não apresentam conectivos. Silvio, pode ter? Pode, bebê. Vamos brincar aqui, vamos lá. Quando tu olhas aqui, a gente já coloca aqui para você. Orações coordenadas sindéticas. Pronto. Olha aqui, ó. A minha conceituação tem que estar na mente, tem que estar filezinha aqui pra gente. Se eu chamo de oração, automaticamente eu vou associar aqui, ó. Eu chamo de oração, porque a nossa estrutura, eu estou chamando de oração, porque a nossa estrutura apresenta o quê? Verbo. Tá de boa. Pronto. Apresentou o verbo, eu chamo de oração. Coordenada. Por que eu chamo de coordenada? Não exerce função, é isso daqui, ó. Não exerce função que sintática. É oração, chamo de oração, porque apresenta verbo. Vou chamar de coordenada porque não exerce função sintática. Como assim função sintática? Não representa sujeito, não representa objeto direto, indireto, complemento nominal, aposto, predicativo. Tá beleza? Adjunta de nominal, adjunta adverbial não representam um termo da oração. Isso daqui que é coordenado. Aí vem aqui a nossa brincadeirinha. Assindética. Quando tu olhares para a assindética, tu tens que entender que aqui, essa nossa bebezinha aqui, ó, essa nossa bebezinha, apresenta duas estruturas. Assindética, eu tenho que lembrar que isso daqui é o quê? Sem conectivo. Sem conectivo, pronto. Sem conectivo. Porque aqui nós temos duas estruturas filezinhas para a gente. É, Silvio? É sim. Por que nós temos duas estruturas? Tá? Nós temos aqui, ó, o azinho, tá? Nós temos esse azinho bem aqui. Esse ficou amarelo, pronto. Nós temos esse azinho bem aqui, esse A, tá? Tá com azinho para efeito sonoro. Esse azinho é uma partícula de negação, que significa não, né? Significa o quê? Sem alguma coisa. Tá? Em vez de amarelo aqui para ficar de boa. Sem. Sem o quê? Sindética. Sem o quê? Síndeto. É aqui que tu vai colocar. Sem o quê? Síndeto, tá? Síndeto. Sem o quê? Síndeto. Síndeto é o quê? Conectivo. Ou seja, nós temos uma oração sem síndeto, sem conectivo. Seria isso uma tradução. Então, nós temos aqui, ó. Quando nós falarmos de orações coordenadas assindéticas, nós vamos ter orações que estão relacionadas dentro de um período, mas elas não apresentam conectivos. Não apresentam o quê? A conjunção, que eu já sei agora que é a conjunção coordenativa. É, Silvio, tá filezinha parada. A gente online, Marcione Bentes, Patrícia Gomes, Dia Ferreira, Laura Assunção, segue com a gente. Comenta aí, de onde é que você está assistindo. Segue lá, não esquece de seguir a gente, Meu Desafio EAD. Silvio, mas assim, ó, como é que eu vou identificar essas orações? Bebê, é fácil demais. É fácil demais. Eu vou fazer aqui o quê? Análise sintática, eu já vou te passar aqui o bizuzinho.
Porque quando nós falamos em análise sintática, se nós falamos em análise sintática, tá? Tu tem que entender aqui, ó. Como é que eu faço? Identifica o verbo. 2, bem fácil aqui pra gente, 2. Verifica se tem um sujeito. Como é que eu identifico o sujeito? Eu tento responder essa perguntinha. Quem foi que saiu? Quem saiu? O sol. Viu? Tá tranquilo. O sol. Aqui está o nosso sujeito. Se eu fosse fazer a classificação, sujeito determinado simples, porque eu consigo encontrar no enunciado e apresenta também somente o núcleo. Pronto. Olha aqui, ó, eu tenho o sujeito. Se eu quero olhar a transitividade do verbo, quais são as perguntinhas que eu tenho que tentar responder aqui, ó? Eu tenho que tentar responder estas perguntinhas, não te esquece, leva para toda a tua vida aqui, ó. O que ou quem? Se tu responderes estas perguntinhas aqui, ó, tu encontra o quê? Tu vais olhar o quê? A transitividade do verbo, verificar se há objeto direto ou objeto indireto, tá? Essas perguntinhas, não te esquece aqui, ó. Isso daqui para o quê? Para a nossa transitividade. Transitividade. Verificar se há objeto direto ou objeto indireto. Qual é o macete que a gente utiliza? Você vai fazer assim, ó. 1, identifica o verbo. 2, verifica se tem sujeito. 3, olha a transitividade do verbo. Tu olha para essa perguntinha e faz assim, ó. Consegue responder essa pergunta? Sim ou não? Se responderes sim, o verbo é transitivo. Se responderes não, o verbo é intransitivo. A exemplo, o sol saiu. O sol saiu o quê? O sol saiu quem? Tenta responder essa perguntinha nesse contexto aqui. Tem resposta? Não tem. Tenta responder as duas perguntas, não tem resposta. Portanto, esse nosso verbo aqui é o verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Olha aqui, bebê, devagarzinho aqui pra gente. Nós vamos ter uma pontuação, notadamente uma vírgula, perceptivo, visualmente uma vírgula. Aí tu vem bem aqui, ó. O dia estava bonito. Fazes a mesma análise. 1, identifica o verbo. 2, verifica se nós temos o sujeito. Quem é que estava bonito? O dia, aqui está o nosso sujeito. Beleza? Vem bem aqui, ó. Tenta responder as duas perguntinhas. Uma é para coisa, outra é para ser personificado. O dia estava o quê? O dia estava quem? Consegue responder as perguntinhas, sim ou não? Sim ou não? Não dá, né? Silvio, eu respondi assim, ó. O dia estava o quê? Bonito. Olha aqui nesse contexto. Vem aqui, bebê. Nesse contexto bonito, ele representa uma coisa, um ser, uma pessoa, um objeto? Não. Isso daqui é uma característica. Olha aqui, ó. Isso daqui é o quê? Uma característica. Olha aqui, ó. É uma característica. Tá, beleza? Uma característica aqui pra gente. Então, não pode ser objeto nesse contexto. O que é isso daqui, ó? Quem que estava bonito? O dia. Como é que o dia estava? Bonito, é uma característica. O que é que vai acontecer? Quando nós tivermos essa característica, esse bebezinho aqui é o quê? Predicativo do sujeito. E o nosso verbo é um verbo de ligação. Tá aqui a nossa análise. Silvio, fizeste toda a análise, sim. O que é que vai acontecer bem aqui, ó? Em língua portuguesa, nós temos, em regra, 5 tipos de verbo em relação às transitividades do verbo. Tu vai olhar bem aqui, ó. Nós vamos ter aqui, ó, verbo de ligação. Deixa eu colocar aqui para baixo. Verbo de ligação. Você vai ter verbo transitivo direto, tá? Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo, vem aqui, ó. Direto
e indireto. E nós vamos ter o quê? O nosso verbo intransitivo. Em se tratando dos verbos que nós temos, nós vamos ter esses 5 tipos de verbo. Como é que eu vou identificar as orações? Bem simples. Por que tu estás colocando verbos? É simples. Oração é uma estrutura que apresenta verbo. Qual verbo vai apresentar? Vai ser um desses verbos aqui. É o lógico. Aí o que é que tu vais utilizar? A lógica é o seguinte: ou os nossos verbos são pessoais ou são o quê? Impessoais. Se eles estão impessoais, não apresentam sujeito. Sendo pessoais, o que acontece? As estruturas que nós vamos encontrar, você encontra um sujeito, mas um destes verbos aqui. E se aparecerem estes verbos, tem que entender que nós temos algumas estruturas que vão estar se associando a eles. Se eu encontrei sujeito, verbo de ligação, a estrutura obrigatória que deverá aparecer é o quê? Predicativo do sujeito. É isso daqui. Se tu encontrares sujeito, verbo transitivo direto, o bebezinho que vai se associar a ele é quem? Objeto direto. Se tu tem sujeito, verbo transitivo indireto, o bebezinho que vai se associar a ele é o quê? Objeto indireto. Se tu encontrares o verbo bitransitivo, aquele que pede os 2 complementos ao mesmo tempo, você vai encontrar o quê? Um objeto direto e um objeto que? Indireto. E eu tenho que entender que se nós tivermos verbo intransitivo, esse cara ele não pede complemento. Aqui, ó. As estruturas, meus amigos, as estruturas, elas vão se repetir. Silvio, tem certeza? Tem. Nesse enunciado que nós analisamos, o sol saiu. Olha como a estrutura se repete aqui, ó. Nós vamos ter aqui, ó, sujeito, mais o que? Verbo intransitivo. Sujeito mais verbo intransitivo. Não está repetindo? Eu não inventei, está repetindo aqui a estrutura. Aqui, portanto, nós temos uma oração. Quando tu olhas a outra estrutura, nós temos sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Aqui nós temos outra oração. Pronto. Olha como é simples a paradinha aqui, ó. Olha como é simples a paradinha. Aí tu vem lá, vamos brincar aqui. Se tu vês olhar bem aqui, se tu vês olhar, vem aqui, ó. Eu tenho aqui a nossa primeira oração, o sol saiu. E nós temos o quê? A nossa segunda oração. Nós temos o quê? A nossa segunda oração. O dia estava bonito. O dia estava bonito. Está aqui a paradinha. Aqui nós temos 2 orações. E se eu te perguntar assim, ó, vamos colocar aqui número 1 e número 2. A número 1 é essa que está em amarelo, bem aqui, ó. 1. A número 2 vai ser o quê? Que essa aqui está o quê? Em vermelho. Se observares em relação uma à outra, elas não exercem função sintática entre si. Ou seja, elas não estão representando um sujeito, um objeto, porque elas estão completas. Quando não representar a função sintática, aqui nós temos o quê? Orações coordenadas assindéticas. Elas têm uma relação de sentido entre si, mas não têm uma dependência sintática. Essa que é a paradinha aqui dentro do nosso contexto. Essa que é a paradinha. Tá beleza? Nota que quando nós tivermos orações coordenadas, eu vou separar uma de outra pela pontuação. Via de regra, essa pontuação vai ser o quê? Vírgula. Via de regra, essa pontuação vai ser o quê? Serão quem? As vírgulas ou a vírgula, como está no nosso contexto. Pronto. Bem devagarzinho aqui para você. Olha lá. Olha aqui, ó. 5 pessoas foram a favor da mudança, 2 foram contra. Agora já fica fácil aqui, ó. Se eu quero identificar as orações, se eu quero identificar as nossas orações, deixa eu ver se está um vermelho aqui, ó. Aí tu vem bem aqui, ó. Exemplo. Quantos verbos, já vamos para o segundo enunciado, 5 pessoas foram a favor da mudança, tá? 2 foram contra. Se tu olha bem aqui, ó, eu identifico verbos.
um verbo. Eu fui, tu foste, ele foi. Tá? Aqui nós temos o quê? Dois verbos. Se eu tenho mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração. Já observa o seguinte, que nesta oração nós temos uma separação através de pontuação. As nossas orações certamente são orações o quê? Coordenadas. Se tu tiveres a curiosidade, tu fazes análise sintática. Quem foi? Dos. Dos vai ser o quê? O nosso sujeito. Nós temos sujeito, nós temos aqui verbo ser, verbo de ligação, contra uma característica predicativo do sujeito, tá? 5 pessoas, nós temos aqui sujeito, foram, tá? Se eu trago uma informação, uma característica, esse bebezinho vai ser o quê? Predicativo do sujeito, pronto. Beleza? Opa, predicativo do sujeito. As estruturas se repetem. Olha aqui, ó. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Se não aparecer o sujeito, o verbo semipessoal vai ser um destes verbos aqui. Tenha certeza disso. Tá tranquilo? Aí eu te perguntaria, vamos enumerar. Eu tenho na oração 1 e tenho na nossa oração o quê? 2. 1 e 2. Elas representam um termo da oração, ou seja, a oração 1, ela é um sujeito em relação à oração 2, ela é o objeto em relação à oração 2, é um adjunto em relação à oração 2? Não. Elas não representam função sintática entre si. Elas não se relacionam sintaticamente. É isso. Elas têm uma relação de sentido, mas sintática não há. Portanto, nós temos o quê? Orações coordenadas assindética dentro do contexto. Está aqui a paradinha. Beleza. Segue lá com a gente. Olha aqui, ó. Orações coordenadas assindética dentro do contexto. São aquelas nossas orações que não estabelecem relações sintáticas entre si. Vai avançando, criança. Vai avançando. Silvio, que mais? Que mais aqui pra gente? Vê aqui, ó. Das nossas orações coordenadas, nós vamos ter o quê? 5 orações coordenadas sindéticas. Oração coordenada sindética. Olha aqui, ó. Você viu? Como é que eu vou lembrar das nossas orações coordenadas sindéticas? As assindéticas são sem conectivos. Nós tivemos aqui, ó, orações, tá? Deixa eu colocar aqui para o lado. Oração. Coordenada. Oração coordenada. Oração coordenada sindética. Pronto. Aqui já está filezinho aqui pra gente. Oração coordenada sindética. Eu já sei o seguinte. É oração porque apresenta verbo. É coordenada porque não exerce função sintática. Sindética, bem simples aqui pra gente. Apresenta, olha aqui, ó. Apresenta conjunção, apresenta conectivo, apresenta conjunção, apresenta conectivo dentro do nosso contexto. Pronto, está de boa aqui pra gente, tá? As orações coordenadas sindéticas são aquelas orações que não representam termos da oração, tá? Mas apresentam uma conjunçãozinha aqui. Se forem aditivas, a ideia é o quê? De soma. Tá? A ideia é o quê? De soma. Acréscimo. Tá?
A ideia aditivas, a ideia de soma, a ideia de acréscimo. Silvio, eu posso utilizar o mesmo macetinho anterior? Deve. Qual é o macete? Eu vou ter um daqueles 5 verbos. Necessariamente lá nós vamos ter um daqueles verbozinhos lá. Bem de boa. Tá? Tenho que lembrar que eu tenho um daqueles verbozinhos lá. Ele telefonou. Rapidamente aqui, ó. Eu já sei que isso daqui é verbo. Eu telefono, tu telefonas, ele telefona. Verbo intransitivo. Telefonou o quê? Eu não responderia a pergunta. Nós temos aqui, ó, quem foi que telefonou? Ele. Aqui nós temos sujeito. Aqui nós temos o quê? Verbo intransitivo. Saiu de casa. Quem foi que saiu de casa? Se tu olhares aqui, ó. Saiu. Aqui nós temos o nosso verbo, tá? Quem foi que saiu? Ele, sujeito oculto, tá? Saiu de onde? Ele saiu o quê? Quem? Não tem. Isso daqui é verbo intransitivo. De onde? Adjunto adverbial de lugar, tá? Adjunto adverbial de lugar. Pode olhar. Eu vou ter sujeito e verbo intransitivo, sujeito e verbo intransitivo. Aqui estão as nossas duas orações. Se quiseres destacar, estão aqui as nossas bebê. Aqui nós temos a nossa primeira oração. E aqui nós temos o quê? A nossa segunda oração. Aí o que é que tu vai te perguntar? Se tu fores enumerar, oração 1 e oração 2, perdão, aqui. Oração 1. E nós aqui para nossa oração 2. Oração 1 e nossa oração 2. O que é que a gente vai olhar? Vai olhar o seguinte assim, ó. Que sempre você vai se perguntar. Elas representam funções sintáticas umas das outras? Não. O que é que tu vais olhar mais? Nota. Nota que aqui, nós temos o quê? Conectivo. Nós temos a conjunção. Diferente da anterior que nós tínhamos o quê? Pontuação, notadamente vírgula. Aqui nós temos a conjunção. Tá aqui, ó. Esse filhotinho bem aqui, ó. Esse filhotinho vai ser o quê? A nossa conjunção. Aqui vai ser a nossa conjunção. Beleza, tranquilo, filezinho aqui pra gente. Apareceu conjunção, aí tu fazes o quê? A nossa classificação. Silvio, quem é que eu vou classificar como coordenada sindética? Aquela que inicia pelo conectivo, tá? Aquela que inicia pelo conectivo, aí eu vou classificar, tá beleza? Aquela que inicia pelo conectivo. Aqui nós temos o quê? Oração coordenada sindética aditiva. Oração coordenada sindética aditiva. Oração coordenada sindética aditiva. Pronto. Aqui o filezinho aqui pra gente. Tá? Aí agora vai ficar mais fácil. Por quê? Qual é o bizuzinho que tu vai utilizar? Você vai olhar onde está o conectivo. Olha aqui, ó. Você vai olhar onde está o conectivo. Aqui eu já sei o seguinte. A oração que é iniciada pelo conectivo, em regra, é ela que eu vou o quê? Classificar. Antes dela, nós vamos ter uma oração. Tá aqui o nosso bebezinho. Ele não telefonou. Tá aqui uma oração. Após ela, nós vamos ter a nossa próxima oração. Nem saiu de casa. Quantos verbos nós temos? 2. Quantas orações nós temos? 2. É assim que funciona, bebê. É assim. Quem é que eu classifico como? Quem é que eu vou classificar como? Fazer a classificação de aditiva, tu vais olhar para esse daqui. Oração coordenada sindética
aditiva. A ideia é o quê? De adição de acréscimo. Oração coordenada sindética aditiva. Silvio, eu verifiquei que mudou o conectivo, exatamente. As conjunções elas vão variar. Os mais comuns são e. Eu tenho que entender que o e tem sentido positivo, tá? E o nem, ele tem sentido o quê? Negativo. Esse nem é o nosso e não, tá? É esse sentido dele aqui, ó. E não. Sentido negativo. Nós temos os nossos pares. Nós temos os nossos pares que nós chamamos de correlação, tá? Não só, como também. Não só, como também. Não só, como também. Isso daqui são as nossas do quê? Correlações. Você vai observar que nós vamos ter alguns pares, tá? Temos outras ideias, assim como ele não telefonou, assim como não saiu de casa, tá? Essas correlações, basta que eu tenha o quê? Sentido aditivo aqui dentro do nosso contexto. Tá beleza? Vem lá com a gente, galera online. Boa noite. Rafaela ali tá com a gente lá também. Vai chegando, vai-te embora. Vamos lá. Mais uma aqui. Adversativo. Isso daqui, ó, de boa. Isso daqui é Coca-Cola. Coca-Cola aqui pra gente. Lembra que quando nós estivermos fazendo a nossa redação também, aí tu tens que lembrar aqui, ó, eu quero apresentar uma ideia de sentido contrário, oposto. Você vai ter que utilizar uma oração adversativa, se eu estiver falando de orações coordenadas. Se forem lá nas adverbiais, a gente vai trabalhar uma concessiva, mas as adverbiais, quando eu quiser indicar aqui, ó, ideias, nós tiver aqui, ó, as ideias, o sentido é o quê? É contrariedade, oposição de sentido. Contrariedades, oposição de sentido, antagonismo, tá? Ideias de sentido contrário, você vai utilizar a nossa oração adversativa, tá? O nome completo, oração, já vamos abreviar aqui, ó, oração coordenada sindética adversativa. É uma oração que vai indicar o sentido contrário. Agora já está mais facilzinho para a gente, tu lembra lá. Qual vai ser a nossa oração subordinada? Qual vai ser a nossa oração subordinada? Aquela que está iniciada pelo conectivo. Tu vais olhar que também apresenta o que? A pontuação. Também apresenta o que? A nossa pontuação. 1, eu tenho aqui, ó, gosto de flores. 2, eu tenho aqui, ó, mas prefiro folhas. As ideias são de sentido contrário. Eu gosto de flores, mas eu prefiro folhas. É uma ideia contrária. Se eu gosto de flores, eu iria desejar flores e não folhas. Esse daqui é o nosso sentido contrário, oposição de sentido. Mas prefiro flores. O que é que temos aqui? Oração. Vamos lá. Oração coordenada sindética. Oração coordenada sindética, o que indica adversidade. Oração coordenada sindética adversativa. Oração coordenada sindética adversativa. O mas, enquanto conjunção, conjunção, ele só ocorre no início, tá? O mas como conjunção, ele só ocorre no início. Ele não é deslocado, ele só ocorre no início do enunciado. Os outros conectivos, em regras, eles permitem uma mudança de posição. Olha aqui o que nós temos na nossa segunda oração. Nós temos bem aqui, ó. Gosto de flores, prefiro, porém, folhas. É a mesma ideia de adversidade. Se nós fôssemos ter a classificação, seria a mesma classificação. Seria o quê? A nossa mesma classificação aqui. Oração
coordenada sindética oração coordenada sindética adversativa. Silvio, o que é que eu tenho que olhar então? Os conectivos. Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, daqui está na tua apostila, tá? Aí esse daqui é o exercício que você tem que massificar. Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, temos um que é coloquial, só que, tá? São conectivos que, em regra, vão indicar a diversidade. Isso está na tua apostila, você tem que estar massificando, memorizando. Vem lá. Mais uma, Silvio? Sim, mais uma aqui, ó. E agora, uma questãozinha aqui para ficar de boa. Uma questãozinha aqui para ficar de boa. Vem lá. Tarefa. Já sabemos a seguinte situação. Prova de linguagens. Primeira coisa que você vai se deparar vai ser com o quê? Vai ser com um texto. Aí você não vai cair ali no 11º mandamento do concurseiro, né? Não te afobarás, está escrito, tá? O que é que tu vai fazer? Olhou para um texto, o que é que eu tenho que fazer? Olhar para o enunciado, o comando da questão. Porque não serão raras as vezes, sobretudo de questões gramaticais, que você não vai precisar fazer leitura de todo o texto. Isso daqui você vai o quê? Economizar tempo, e tempo na nossa prova vai ser ouro. Exemplo aqui, ó. Na organização do poema, o emprego da conjunção mais articulam para além de sua função sintática. Eu tenho que ser safo. Se nós estamos falando de conectivo, o mais, esse bebezinho aqui, ele indica o quê? Adversidade. Ele é o quê? Adversativo. Contrariedade, oposição de sentido, antagonismo, sentido contrário. Pensa aqui comigo, olha que o comando da questão está falando. Está falando assim, ó. Na organização do poema, os empregos da conjunção mas, que o normal é que ele seja adversativo, ele não está combinado aqui, articulam para além de sua função sintática. Olha aqui, ó. O que ele está falando? Se ele está falando que ele está para além de sua função sintática, o uso dele não está no modo comum, no sentido comum. Ou seja, ele está falando assim, ó, o mas ele está empregado num sentido que não é adversativo. É isso, Silvio, é isso. Eu tenho que entender o comando da questão. Tá? Aí ele colocaria aqui, ó, liga entre verbos semanticamente semelhantes, a ligação entre verbos semanticamente semelhantes, a oposição entre ações aparentemente inconciliáveis, introdução de argumento mais forte de uma sequência, reforço de uma causa apresentada no enunciado introdutório, a intensidade dos problemas sociais presentes no futuro. Que eu já tiraria, se tu prestasse atenção, prestou atenção no enunciado, na ideia aqui, ó, sem ler o texto, ele não está no seu sentido comum. Aí ele está falando aqui, ó, oposição entre ações aparentemente irreconciliáveis. Ele não está no sentido adversativo, então ele não traria a ideia de oposição. Já eliminaria isso daqui de cara, tá? Nesse caso aqui você faz a leiturazinha bem aqui, ó. Vem lá. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar os outros quanto é amargo cumprir o trato injusto e não falhar. Olha aqui, ó. Cumprir, tá errado aqui, ó. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar os outros quanto é amargo. Tá bem aqui, seria bem aqui a nossa oração, tá? Próximo. Olha a relação de sentido que eu tenho aqui nesse enunciado. Eu tenho na primeira oração, morder o fruto e não cuspir. Mas o quê? Avisar os outros quanto é amargo. Morder o fruto e não cuspir,
avisar os outros quanto é amargo. Eu teria uma ideia verdadeira aqui de oposição de sentido? Não, né? Poderia até ter contrariedade, porque eu tenho conectivo. É por isso que ele está falando assim, ó. Ele está além do seu emprego normal, não necessariamente adversativo. Morder o fruto amargo e não cuspir. E sim avisar os outros o quanto é amargo. Olha como eu estou conversando legal com você. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar os outros quanto é injusto, mas avisar os outros quanto é injusto. Olha aqui as orações. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar os outros quanto é injusto. A gente tem necessariamente esse sentido adversativo? Não é oposição, né? Cumprir o trato injusto e não falhar. E sim avisar os outros quanto é injusto. Olha como ele articula bem legalzinho aqui a estrutura. Sofrer um esquema falso e não ceder, mas avisar os outros quanto é falso. Dizer que são coisas mutáveis e quando em muitos a não pulsar, do amargo, injusto e falso por mudar. Então confiar a gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais humano. De boa aqui pra gente. Aqui, ó, eu tenho uma certeza. Como ela falou aqui, ó, esses mais, e se eu fosse aportuguesar o nosso plural aqui, ó, esses nossos conectivos, eles estão para além de sua função. Aí tu brinca aqui comigo, né? Aí fica facilzinho aqui, ó. Ligação entre verbos semanticamente semelhantes. Égua. Olha aqui, é só tu olhar aqui na nossa oração. Morder e cuspir são semelhantes? Amarrado, né? Tá bem longe, nem é próximo sentido. Avisar e o verbo ser, que está falando ali, o quanto é amargo, são semelhantes? Não tem verbo semelhante aí. Na próxima estrutura, por exemplo, sofrer o esquema falso e não ceder. Sofrer e ceder. Esses verbos são semelhantes em relação ao sentido? Não, está amarrado, né? Avisar os outros, avisar e o verbo ser. São semelhantes? Não. Nós não temos relação com verbos o quê? Semelhantes. Tu viria aqui, ó. Tome Jack. A oposição de sentido eu já eliminaria, porque ele falou aqui, ó, não é a nossa oposição comum. Tá? Reforço da causa apresentada no enunciado introdutório. Reforçar essa ideia, tá tranquilo, seria esse daqui, ó. Só que ele está falando que é a causa. Morder o fruto amargo e não cuspir. Avisar os outros o quanto é amargo. Se tu observares, eu não tenho, como ele está colocando aqui, o que? Uma causa. Eu vou ter o quê? Uma consequência. Porque em razão de morder o fruto amargo e não cuspir, avisar os outros quanto é amargo, eu primeiro vou provar, evidenciar que é amargo, depois nós vamos informar que é amargo. Então, não tem uma causa. Se o fosse, nós teríamos aqui o quê? Uma consequência, tá? Se o fosse, nós teríamos aqui o quê? Uma consequência. Seria esse bebezinho. Então, viria aqui, Tome Jack, tá? A intensidade dos problemas sociais, problema presente no texto, tá? Para além de sua função. O que é que ele identifica? Ele está colocando aqui a intensidade dos problemas sociais no texto. Ele está fazendo aqui uma contradição. Na verdade, eu estou apresentando argumentos dentro do contexto. Tu viria aqui, ó, e Tome Jack. Olha quem sobrou aqui pra gente. A letra C. Bem filezinho aqui, ó. Qual é a missão que nós temos aqui? Introdução de argumentos mais fortes de uma sequência. Se eu tenho uma sequência, olha aqui, ó, introdução mais forte em uma sequência. Entende assim, ó, como é que eu faço uma sequência?
Uma sequência é um atrás do outro, lá ele 1000 vezes, né? Primeiro, segundo é uma organização, um encadeamento, uma adição. É uma adição. Ele fala assim, ó, introdução do argumento mais forte de uma sequência. Morder o fruto amargo e não cuspir. E sim, olha aqui, ó. E sim, teria uma ideia de sequência aqui, organização. Estou introduzindo argumento. Cumprir o trato justo e não falhar. E sim, avisar os outros. Portanto, nós temos o quê? A introdução do argumento mais forte de uma sequência. Nós temos uma sucinta ideia de que adição, ainda que nós tenhamos o quê? O mais adversativo dentro do nosso contexto. O gabarito, a letra C de coração, bem filezinho, e a gente vai parar por aqui, bem de boa, bem tranquilo para a gente. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha sido proveitoso para você. Um cheiro no tutiço, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.